Olá, crianças, bom dia! Começando mais uma aula de história. E na aula passada, nós falamos que em grande parte das cidades brasileiras existem construções e monumentos muito antigos que foram preservados até o dia de hoje para preservar a história daquele lugar. E hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento do patrimônio. Em cada época, a sociedade seleciona o que ela pretende deixar como memória de seus feitos para gerações futuras. Por exemplo, muitas pessoas, assim como eu, você, têm o costume de tirar fotografias. Como você já sabe, esse é um meio de registrar alguns momentos e aspectos da nossa vida para outras pessoas no futuro. Muitos outros momentos deixaram de ser registrados, mas eles também são importantes para a nossa história de vida. Assim também ocorre com os patrimônios. Mesmo aqueles que não são reconhecidos, constituem importantes fontes para o estudo de um período passado. Porque alguns documentos e registros do passado são reconhecidos como patrimônios históricos e outros não. Alguns órgãos são responsáveis pelo registro e reconhecimento dos patrimônios históricos e culturais brasileiros. O IPAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é uma importante instituição do governo federal que cuida dessa questão. Um exemplo de um bem tombado pelo IPAM é a Vila Ferroviária de Paranapiacaba. Existem patrimônios que são importantes para a grande sociedade como um país e outros que têm importância para grupos menores de pessoas, como cidades, vilas ou povos indígenas. Porém, mesmo tendo valor histórico para grupos menores e específicos, os patrimônios revelam a grande diversidade cultural da humanidade. Por exemplo, os povos indígenas possuem alguns lugares sagrados de grande valor para a cultura deles, como é no caso aí da imagem que vocês estão vendo, da cachoeira de Iauaretê. É um desses lugares reconhecidos também pelo IPAM como patrimônio, por ser muito significativo para os povos indígenas que habitam a região dos rios Uaupés e Papuri, no estado do Amazonas. As histórias e os mitos narram a cachoeira como local de origem desses povos, por isso ela é considerada sagrada para eles. Os patrimônios relacionados à vida e aos costumes dos grupos, comunidades ou povos tradicionais também são fundamentais para que o conjunto da sociedade possa perceber a história, a diversidade dos povos e as culturas que compõem o nosso país. Agora nós iremos falar sobre os patrimônios culturais. Além das construções, dos monumentos, das cidades históricas, existem outros tipos de patrimônios, os culturais. Podemos dividi-los em patrimônios culturais materiais e imateriais. Os patrimônios culturais materiais são bens físicos, como os artesanatos, as construções, os objetos, os livros, os documentos escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre outros. Já os patrimônios culturais imateriais são os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações e práticas, como danças, festas religiosas, expressões artísticas, musicais e artesanais, conhecimentos, modo de fazer, de trabalhar, de brincar, de falar, de contar histórias, de cozinhar e etc. Antigamente, as manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje, existe uma grande valorização da diversidade cultural,
O estudo das comunidades locais dos diversos povos que vivem no Brasil tornou-se objeto de pesquisa para muitos historiadores, sociólogos e antropólogos. Agora vamos falar sobre os patrimônios culturais da humanidade. Esses patrimônios culturais são considerados importantes para toda a humanidade e não só para nacionalidades específicas. São patrimônios culturais da humanidade determinados pela Unesco, Agência de Organização das Nações Unidas, ONU. No Brasil existem 13 patrimônios culturais da humanidade. Eu coloquei aqui alguns para vocês, né? Que são as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul, o Centro Histórico de Salvador e o Congresso Nacional em Brasília. Agora, realize as atividades propostas pela PRO. Um beijão, qualquer dúvida, estarei no WhatsApp.